no Evangelho de João, que nos 3 grandes idiomas, que Pilatos mandou lá escrever, olha, escreve aí, esse é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Era uma morte pública, uma morte humilhante e uma morte propagada, uma morte onde que o que se fez com a crucificação de Jesus não era comumente feito, todo mundo era crucificado, mas os outros crucificados lá da cruz não receberam essa atenção e essa publicidade, mas foi-se feito todo um esforço para criar um escárnio e criar uma ironia em termos de crucificação do nosso Jesus, para que todos os povos pudessem saber, para que todos pudessem ler no idioma deles, politicamente, religiosamente e economicamente, que todos ficassem sabendo que Jesus tinha sido crucificado. Amém? Até aqui? What I said so far is that the crucifixion of Jesus is very interestingly explained in the Gospel of John in a more detailed way compared to the other Gospels. And that's because John says that what was written on the cross, that there was Jesus, the Nazarene, the King of the Jews, and that Pilate told them what to write, that he was the one that told them to write those writings on the cross. And it says also that it was written in 3 languages, that it was written in Hebraic, that it was written in Latin, and that it was written in Greek. And the reason why those sayings had to be written in 3 languages is because they wanted to make sure that everybody knew what that moment meant. That Hebrew was the language of the religious, that Latin was the language of the politicians, because Rome was controlling the world at that point, and that in Greek it was the language of economics, of society, of what most people, most common people like you and me could relate to. So the death of Christ was advertised in a way that everybody would know about it. Everybody could read what it said on the markings. Jesus, the Nazarene, the King of Jews. And that was an ironic way of referring to Jesus, because they didn't really believe that he was the King of Jews. But because Jesus himself said that he was the king, he also said that he was not the king of this world, that he was the king of another world, that they did not understand what he was talking about. But they wanted to make sure that everybody knew, and they wanted to cause a great deal of embarrassment to the man Jesus Christ that was crucified in the cross. Mas o Evangelho de João, então, ele tomou esse cuidado. Mas a verdade é que o mais relevante de tudo é que estava escrito Jesus, o rei dos judeus. Todos os outros discípulos se lembraram daquilo, mas João foi mais cuidadoso nessa questão de explicar um pouco mais. E o interessante também é que Jesus, por dizer que era rei, ele estava causando um rebuliço muito grande, porque mesmo antes do nascimento de Jesus, quando Herodes ficou sabendo que um rei dos judeus haveria de nascer, qual foi a ordem dele? Para que se matasse todos os babies até 2 anos de idade, para não correr risco, para que todos fossem mortos, porque ele não suportava a ideia de um outro rei. Como assim? O rei sou eu sou o rei. Que história é essa de outro rei, de rei dos judeus, de Messias, de prometido, de filho de Deus? Então ele quis impedir aquilo de acontecer, mas 33 anos depois, exatamente o que os reis tanto temiam, ainda continuava sendo uma ameaça, porque Jesus estava vivo até aquele ponto, e ele era o rei dos judeus. Ele tinha se proclamado e falado que ele era o filho de Deus, o rei dos judeus, mas que ele traria para nós um reino diferente, o reino de Deus, o reino eterno, o reino que ainda estava por vir, e eles o crucificando porque não compreenderam a sua mensagem, achando que ele se referia a este mundo. Mas primeiro vamos analisar então o hebraico, porque Jesus ele foi condenado então de 3 formas.
Os outros ladrões, os outros assassinos, os outros homens que foram crucificados, não somente naquele dia, mas em todas as outras crucificações promovidas pelos romanos, eles não recebiam essa atenção, eles não recebiam escritos na cruz, eles não causavam tanto incômodo no Império Romano ao ponto deles se preocuparem. Mas Jesus causou, e ele teve uma condenação religiosa, porque eles quiseram estar seguros de que religiosamente Jesus tinha sido condenado. Por isso ele foi condenado pelos sacerdotes, por isso ele foi condenado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Por isso teve que ser dito em hebraico que Jesus estava crucificado na cruz, para dizer: olha, nós religiosos, nós da sociedade religiosa, nós que dizemos o que é e o que não é lei, nós é que interpretamos o que é verdade e o que não é, nós é que falamos quem é Messias e quem não é Messias, nós é que credibilizamos quem um homem diz que é ou não. Então nós, os religiosos, condenamos a Jesus e declaramos em hebraico: aqui está Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, crucificado nessa cruz. A religião condenou a Jesus. É por isso que hoje nós não devemos ser pessoas religiosas, nós devemos ser pessoas cheias de Deus, nós devemos ser pessoas com o Espírito Santo nos guiando, mas não devemos ser religiosos, porque Jesus não criou religião, Jesus criou um modo de vida, Jesus criou uma nova lei, Jesus criou uma nova aliança, mas Jesus não criou nenhuma denominação, nenhuma religião, nenhum costume, nenhuma tradição. Religiosidade matou a Jesus, os religiosos condenaram a Jesus, e assim nós não devemos fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso é que é Jesus. Jesus é uma mensagem, Jesus é uma forma de viver, Jesus são atitudes. Jesus, Ele promoveu em nós uma mudança de vida, uma coletânea de coisas que nós temos que fazer, e não veio instituir uma religião, amém? A religião crucificou Jesus na cruz. So the first thing that we have to understand is that Jesus was crucified, and He was crucified in three different ways, virtually or ideologically. The first way to crucify Jesus was the religion of the time. That's why the message had to be written in Hebrew, because all of the priests and the holy priests and the scribes and the Pharisees, all of the doctors of the law, they spoke in Hebrew, and they were hanging around at the temple all day, and they were the religious authority, and they crucified Jesus and they condemned Jesus. That's why we don't have to be religious people to be followers of Jesus Christ. Jesus did not create a religion. Jesus created a way of life. He said that He was the way, the truth, and the life. He came to show us the way, to show us the truth, to give us life. He came to teach us how to be, how to act, what to say and what to think. But He did not create any religion. Religion crucified Jesus. Now the second thing, a segunda coisa é que estava escrito também em latim. E latim era condenação política. Era os políticos dizendo: olha, o que os religiosos estão fazendo com Jesus, nós assinamos embaixo. Nós, o poder político, concordamos com essa crucificação. Nós, se fosse hoje o presidente, o ministro, ou os deputados, os senadores, os vereadores, toda a camada política, não importa qual país, seja rei ou seja presidente, seja monarquia ou seja república, todos eles disseram: nós concordamos que Jesus está crucificado, que esse é o rei dos judeus morto na cruz. Era a língua romana, porque romano, na época os romanos falavam em latim. Hoje nós temos o italiano, o português e o espanhol, todos derivados do latim. Tudo se nasceu
daquele idioma. É por isso que o nosso alfabeto, né, tem letras iguais. Tem até a sonorização das palavras parecidas. O espanhol, o português, o italiano. Mas naquela época era a inscrição dos políticos. Era os políticos dizer: olha, é inadmissível que alguém se proclame rei. Tem um rei já sentado lá no trono. Já tem um rei romano ali. Já tem César, já tem toda a estrutura. Ninguém é rei senão os que já estão lá. Nós também condenamos a Jesus. E nós queremos que todos fiquem sabendo em latim que Jesus está crucificado, que ele já tinha sido perseguido, que milhares de crianças já tinham sido mortas. Mas agora nós pegamos o que escapou. Finalmente ele está morto, finalmente ele está crucificado. Então aqui está Jesus, o Rei dos Judeus, na cruz e morto, para todos verem. So the second way to crucify Jesus was to say it in Latin. Because Latin was the language of power, the language of the politicians, the language of Rome. The language that could create credibility, that the crucifixion of Jesus was also widely accepted by the Roman Empire, by the politicians, by the power. If it was today, it was the president signing something, accepting what happened. Was all of the politicians of the world uniting and say, we agree to this. We agree that Jesus is crucified, and ironically we say, there is the King of the Jews, and he's dead in a cross. Agora a última coisa, a última forma de crucificar Jesus, para não deixar sombra de dúvida alguma que Jesus tinha sido morto, era fazer aquilo conhecido em grego. A condenação da cultura, da sociedade cultural, das pessoas, né? Tem a camada política, tem a camada religiosa, mas tem também as pessoas como você e eu. Tem o nosso idioma, o que nós falamos, e também na sociedade foi-se divulgado e crucificado e falado na língua deles, que aqui está Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos Judeus, para que todos pudessem ver. Houve a contribuição de todo o povo, né? Qual é a melhor forma de você fazer até uma mentira virar verdade? Se todo mundo está falando. Não tem aquelas coisas que se espalham, que todo mundo acredita, porque está todo mundo falando, deve ser verdade. Então estava todo mundo falando, porque não era só, talvez se tivesse só em hebraico, ficaria ali contido entre os religiosos. Talvez se tivesse feito politicamente, as pessoas às vezes são tão separadas da classe política. Olha o que está acontecendo no Brasil, com tantas investigações de corrupção. As pessoas se sentem não representadas. Os políticos foram eleitos para nos representar, mas a gente se sente como se a gente estivesse completamente fora de sincronia com eles. Eles não nos representam. E até hoje é assim. Até aqui também é assim, de alguma forma. Nós somos mais representados aqui do que no Brasil, mas nunca é perfeito. Mas a sociedade também divulgou que Jesus morreu, porque eles fizeram de uma forma para que todos pudessem relacionar-se com aquele acontecimento. E Jesus foi crucificado também pelas pessoas. Foram as pessoas comuns como você e eu que disseram: crucificam-no, crucificam. São as pessoas que viram os milagres de Jesus, mas cegas pela lei, cegas pelo tradicionalismo, cegas pelos religiosos, que disseram que não é, ele não é o Messias. Cegos por tudo, aceitaram e divulgaram e falaram que Jesus estava morto na cruz. Em Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Eu gosto sempre de dizer que
Jesus não foi morto, Jesus se entregou. Jesus se ofereceu. Jesus doou-se a si mesmo. Ele doou-se a si mesmo para você e para mim. The last way to crucify Jesus was society doing it. And the only way to get society to buy into this and to tell everybody that Jesus was dead was to do it in their language, was to do it in Greek, was to do it in a way that they could quickly spread the rumors or spread what had happened. A lot of times what we get caught on, stories that weren't even true, they didn't even happen to begin with, but because everybody is saying they happened, then we just repeat it. We just go on and we say, yeah, it must have happened because everybody is talking about it. But all the society crucified Jesus. They were the ones shouting, crucify him, crucify him. Despite of everything they saw and witnessed, they still crucified him because they were blind by religion. They were blind what the religious people were telling them. But Jesus gave himself, he offered himself to die for us. He gave himself up willingly. He never refused the cross. He never even resisted the cross. He willingly walked the steps towards the cross and gave himself to us. Eu fico imaginando aqueles 3 dias, né? Que Jesus morreu numa sexta-feira. No nosso calendário hoje a gente reconhece assim. E no terceiro dia ele ressuscitou no domingo. Eu fico imaginando como foi aqueles dias aonde um silêncio terrível tomava conta desse mundo. Que Deus não se manifestava. Que talvez muitas pessoas tinham, assim como o soldado romano que disse, esse realmente era o Filho de Deus. Eu imagino quantas milhares de pessoas estavam se sentindo com remorso, de talvez ter uma dúvida, será que nós realmente crucificamos o Filho de Deus? E até por aquelas pessoas ainda não entenderem as Escrituras, porque as Escrituras disseram que ele ressuscitaria. Jesus falou que ele voltaria. Mas foram 3 dias de completo silêncio, de completa depressão e tristeza. Mas no terceiro dia, a pedra não estava lá, o corpo de Jesus não estava lá, e ele ressuscitou, e ele está vivo, e por ele estar vivo agora, nós vivemos, nós temos uma oportunidade de sermos seres eternos na presença do nosso Pai, e de estarmos um dia juntos normalmente, como estamos juntos aqui agora. Estaremos um dia, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, juntos no paraíso, juntos louvando ao Senhor, juntos dando glória àquele que merece toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Por isso hoje nós estamos muito felizes, é dia de celebração e de muita alegria, de que Jesus está vivo, e de que Jesus está acessível, de que Jesus pode ser quase tão apalpável quando você pode tocar qualquer coisa, porque Jesus ele transforma as nossas vidas. O que convence as pessoas, o que realmente converte as pessoas é a transformação. Se eu te contar uma história maluca, você pode até crer nisso, porque você confia em mim como homem. Mas se o tempo passar e tudo aquilo que eu te disse não se confirma, não tem credibilidade, você logo vê que eu era simplesmente um charlatão, algum falador que falou bobeira, que passou para frente uma história negativa, uma história mentirosa. Mas a verdade é que as pessoas continuam seguindo a Jesus até hoje, que o cristianismo continua crescendo e que nós continuamos indo em igreja, propagando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, porque nós somos testemunhas da transformação na nossa vida e na vida das pessoas. É a transformação que está no sangue e no nome de Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos hoje, que nós conhecemos um Deus que é vivo. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus.
pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Todos nós podemos sofrer perseguição. Todos nós podemos sofrer e não devemos reclamar, porque Jesus foi muito perseguido. Mas a nossa recompensa é aqui, olha, regozijai-vos, fiquem alegres, não fiquem tristes. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas, os que vieram antes de nós. Nós não somos exclusivos e nem imunes a sofrimento e a perseguição, mas nós temos um Deus vivo, um Jesus que vive, e que hoje nós celebramos essa vitória na cruz, amém? Que Deus te abençoe. To wrap it up, we now celebrate a Christ that lives, a Christ that He paid all the price. He already paid our debts, and He is now risen, and He is alive, and He transforms us. That's why we keep following Him, because we are witness of the transformation that happened in ourselves, and the transformation that keeps happening with everybody around us, everybody that is a servant of God. And don't be afraid, and don't be sad about persecutions that may happen to us, because the ones that came before us, in Matthew 5:12 says that the ones that came before us, the prophets and Jesus himself, they all suffered. But we should rejoice, says the word. Rejoice and be happy, because great is our reward in heaven, because we are following a live God. Jesus is alive, and I celebrate that, and I welcome you to feel the same way. Let's all celebrate Jesus in this beautiful Sunday and keep following Him to the rest of our days, because He is alive and He's taking us to live with Him. He's preparing us a way. He's preparing us a home.